projetar lá. Catinha, você consegue projetar aí o GT. Quem quiser se manifestar, por favor, levante a mão. Eu vou estar para ela apresentar. A gente abrir para as perguntas, tá? O pessoal do chat também. Hã? O formulário, uma daquelas abas que tem lá. Olá, Boa tarde, pessoal. Como a Mariane me apresentou previamente, sou Mayra Vasconcelos, sou geógrafa, sou técnica de extensão rural também. E gosto de me apresentar como extrativista. Estou na semana, sou extrativista, sou reserva extrativista do Rio Cajaí. Então, meu papel nesse grupo de trabalho é sempre tentar fazer o olhar das populações tradicionais para a discussão. Então, a gente está com 2 formulários, um de grupo de trabalho, o outro eu vou falar posteriormente de vivência. Para quem esteve ontem na preparatória, né, a gente disponibilizou, se quiser acompanhar no impresso, está com vocês já. Então, qual que é o objetivo desse formulário de grupo de trabalho do FANSA? Na reunião passada, na 24ª, houve uma certa chuva de proposições de grupos de trabalho, né? Por que a gente não discute o assunto tal? Por que a gente não discute o assunto X? Só que a gente precisa ter, além de um controle, uma organização do que discutir no fórum, né? E aí a gente fez essa proposição de um formulário. Qual que é o objetivo do formulário? É você estruturar o que você está propondo a ser discutido no fórum. Então, o formulário ele vai ter é um formulário simples que ele tem o objetivo, como eu já falei, da estruturação da sua proposta de discussão no fórum. Então, primeiro você vai se identificar responsável da proposição. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, institucional, tá? Você vai se identificar. Contato da pessoa, da instituição que está propondo. A sugestão do grupo de trabalho, né? Qual que é o objetivo, qual que é aquele grupo de trabalho que você está propondo. E a justificativa. Então, na justificativa, eu vou dizer qual que é a importância, por que eu estou propondo esse tema para ser discutido no fórum? Qual que é a relevância desse tema para a sociedade para ser discutido no fórum? Então, eu tenho que justificar qual que é a minha proposição. Pode baixar. E aí, além da minha justificativa, eu tenho que dizer propor, né, qual seria o ideal de composição dos membros. Entendam que o GT era algo mais fechado, mais restrito no sentido de discutir as propostas poderem fluir. Então, eu não posso chamar todo o quórum do fórum para formar um GT. Então, digamos, ontem me sugeriram como exemplo, que eu estou falando de exemplo, repartição de benefícios. Então, digamos que a gente tem algum projeto relevante a ser tratado e precise tratar nesse projeto a questão de repartição de benefícios. E a pessoa propôs esse GT. Vamos formular um GT para tratar a questão de repartição de benefícios do projeto, determinado projeto. Aí, quais que seriam as pessoas importantes para estar nesse GT? Representação indígena, representação extrativista, representação da SEMA, representação dos quilombolas. Quais que seriam os grupos importantes a estar representados nesse grupo? Além disso,
além da quantidade de membros, que eu acabei já falando, né, dos segmentos importantes a estarem representados no grupo. E aí também uma sugestão do nome do grupo de trabalho. Feito isso, a pessoa ou a instituição vai encaminhar essa proposição de grupo de trabalho para a Secretaria Executiva do FANSA. A Secretaria Executiva do FANSA vai receber essa proposta e a gente vai trazer as propostas para o FANSA. Você enviar uma proposta não significa dizer que foi aprovada ou não. Vai ser discutido no fórum qual a relevância daquela proposta, se é viável, está discutindo ou não. Sendo viável, aí a gente vai pelo fórum selecionar essas pessoas que vão compor este grupo de trabalho. Pode descer. E aí também é importante a gente entender que um grupo de trabalho, como o nome já propõe, né, é trabalho. Então não pode ser simplesmente um tema a ser discutido sem muitos fundamentos. Você precisa ter um objetivo a ser alcançado com esse grupo de trabalho. Então você também tem que propor na sua proposta lá qual seria o produto que você gostaria de ter ao final do grupo de trabalho. Por exemplo, se eu for discutir repartição de benefícios, eu preciso no final ter um relatório, um documento que me diga como que foi, como que o fórum achou que seria melhor fazer essa repartição de benefícios. Eu estou tratando isso como exemplo, tá, gente? A questão de repartição de benefícios. Pode passar. Pode descer. E a gente precisa ter algumas observações nessa formulação de grupo de trabalho. A gente tirou isso do nada? Vamos criar um formulário assim para as propostas de vida de grupo de trabalho? Não. A gente está embasado no regimento interno que foi aprovado na reunião passada. O regimento interno aprovado ainda não está disponível porque precisa passar por um processo de publicação, de portaria, e assim que for efetivado, ele vai estar disponível para todos no site da SEMA e do CECIS. Vamos lá. Então, segundo o nosso regimento, lá no artigo 11, ele diz que os grupos de trabalho podem ter caráter permanentes ou temporários. Digamos que seja um assunto que sempre vai estar recorrente no FANSA. Por exemplo, salvaguardas socioambientais é um tema que a gente vai estar sempre trabalhando nas questões voltadas aos projetos, à rede, então talvez seja um GT permanente, porque é um assunto que sempre vai estar vindo à tona. Ou pode ser um assunto pontual, algo que esteja acontecendo naquele momento que a gente precisa resolver. Então, esse GT teria um caráter temporário. Outra coisa também que o regimento interno diz é que outras instituições poderão ser convidadas para compor o grupo de trabalho a critério dos membros do grupo ou indicação do plenário. Os grupos de trabalho terão coordenadores, titulares, suplentes eleitos em sua primeira reunião. Os grupos de trabalho serão formalizados por meio de portaria na SEMA. Como a gente acaba coordenando a Secretaria Executiva, então as portarias acabam saindo pela SEMA. Esse grupo de trabalho não necessariamente vai ser coordenado pela SEMA. A gente coordena a Secretaria Executiva, mas o grupo de trabalho pode ser coordenado por qualquer outra pessoa que componha o fórum, tá? E que esteja no grupo de trabalho. Ele tem que ter um titular, o grupo de trabalho tem que ter um suplente, tem que ter as reuniões, tem que ser registradas as reuniões, porque a gente precisa ter um produto no final deste grupo de trabalho. Cabe ao grupo de trabalho subsidiar os trabalhos do fórum, reunindo informações e dados, elaborando diagnósticos e propostas técnicas, além de propor acompanhar ações relacionadas às matérias e aos temas que lhe forem delegados. As decisões do grupo serão tomadas pela maioria simples dos seus membros. Então, gente, como eu falei anteriormente, né? O grupo de trabalho ele tem uma organização. Primeiro a gente vai propor o tema, e depois que tiver proposto aquele tema, que a gente tiver passado pela plenária do FANSA, que foi aprovado, foi instituído um grupo de trabalho, aí começa-se os trabalhos deste grupo, que tem que ter seu titular, tem que ter seu suplente, tem que registrar tudo que o grupo de trabalho faz. O grupo de trabalho reuniu, faz-se uma ata.
O grupo de trabalho propôs documento X, traz para o fórum, para aprovar, para não aprovar, até o final do grupo do trabalho, no caso, se ele for temporário, trazer os resultados daquele grupo de trabalho que se propõe, né? Acho que um ponto importante para a gente mencionar aqui é a questão do compromisso com o grupo de trabalho. Então, as pessoas que se tornam membros desse grupo de trabalho, elas precisam ter compromisso em participar, em ser assíduos. Então, digamos que o presidente eleito na plenária ou dentro do grupo de trabalho para compor esse grupo, convoque uma reunião e a pessoa falte uma vez, 2 vezes, sem justificativa, a gente vai informar a instituição ou o grupo que ele faz parte que ele não está vindo, né, que ele não está sendo presente. A instituição vai responder se vai mandar outra pessoa, justificar a ausência dele. E 3 ausências em reuniões ou convocatórias deste grupo, que a pessoa não se fizer presente, não justificar sua ausência, ele vai ser desmembrado deste grupo de trabalho. Para que isso? Para a gente não correr o risco de formar todo um trabalho de aprovação, formar um grupo de trabalho no FANSA, esperar um resultado desse grupo de trabalho, o grupo de trabalho simplesmente se esvaziar e não trazer resultado nenhum para o fórum. Tá? Os coordenadores, titulares e suplentes de cada grupo de trabalho terão que ter por atribuições, um pouco do que eu já falei. Agendar as reuniões do grupo, encaminhar os participantes às sugestões de pauta e, se houver material informativo. Sistematizar e encaminhar os relatórios, as conclusões e as proposições do grupo de trabalho à Secretaria Executiva do FANSA, acompanhadas das listas de presenças e memórias das reuniões. Então, ao final dos grupos de trabalho, tem que se ter um material do que foi construído nele. Seja lá um relatório, a exata, um documento, uma proposição, para que a Secretaria Executiva possa trazer ao FANSA. Gente, está claro o que é a Secretaria Executiva, porque às vezes eu falo Secretaria Executiva. O FANSA é um fórum de todos nós, mas a Secretaria Executiva, quem organiza, quem faz as reuniões, essa coordenação acaba ficando com nós da SEMA e hoje está na Coordenadoria de Clima e Serviços Ambientais. Tá? E aí, a presidência do fórum fica com o governador, na ausência do governador, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o que temos deste formulário para os grupos de trabalho são essas informações. Posso abrir pergunta? Ficou alguma dúvida? Algum questionamento? Está claro? Para quem participou antes da prévia, está claro? Tá? Tudo de boa? Então, podemos passar para o segundo formulário? Segundo formulário, meninas, por favor. Só a Mariane já falou no início, esses formulários eles estarão todo o tempo abertos, né? O formulário do grupo de trabalho, que eu falei agora, a gente vai estar sempre deixando ele disponível ou na plataforma no site da SEMA ou através de um link que a gente possa distribuir, a gente vai deixar ele sempre disponível. O outro formulário que a gente construiu, ele é um pouco diferente. A intenção desse segundo formulário é que tenha uma maior participação. Então, às vezes as pessoas vêm, né, o extrativista, o ribeirinho, o indígena, a representação quilombola, vem e a gente discute vários assuntos aqui que a gente tem uma certa urgência de aprovação, muitas das vezes, da celeridade ao processo que por si já é demorado e acaba que a gente não consegue ter um olhar no que está acontecendo lá, no território ou em determinado ponto. Então, a gente pensou em trazer esse momento de compartilhando vivência e olhares. Para quê? Para que a gente tenha nosso momento no fórum das pessoas trazerem o que está sendo construído ou acontecendo em um determinado território ou instituição. Então, esse aqui também vai ser um formulário que ele vai ficar todo o tempo aberto. Então, para esse fórum, a gente já tem 2 propostas que depois, no momento a seguir, eles estarão sendo apresentados. Então, o que eu posso trazer para o fórum para compartilhar?
Então, para trazer para o fórum, esse tema que você quer abordar, ele tem que ter relação com mudanças climáticas e serviços ambientais, pode ser uma experiência institucional ou comunitária, pode ser uma problemática ocorrida ou ocorrendo em algum território, pode ser ideias de programas e projetos, ou outras que podem ser avaliadas pertinentes ou não a serem abordadas no fórum. Tá? Então, como que eu faço para trazer essa minha experiência de vivência para o fórum? Do mesmo modo, eu tenho que registrar o meu interesse. Dando um título, pode baixar, por favor? Dando um título para a minha proposta, o responsável pela apresentação, o nome da pessoa, da instituição ou representação que ele está representando, justificar por que é importante eu trazer esse tema para compartilhar dentro do fórum e fazer um breve resumo do que eu quero apresentar dentro do fórum. Eu quero trazer a minha experiência de um projeto que a gente está vivenciando lá na APA do Curiaú. O projeto deu super certo, a comunidade junto com a SEMA, junto com deixa eu ver aqui, estou citando, tá, gente? Exemplo. Então, foi uma experiência que deu super certo, a comunidade conseguiu angariar isso, e a gente quer compartilhar aqui que outras comunidades possam seguir o mesmo caminho e atingir seu objetivo naquela temática que a gente está propondo. Então, tenho que fazer um breve resumo do que eu vou apresentar. E aí, descrever um pouco de como que vai ser essa minha apresentação, se eu vou precisar de algum material, se eu vou fazer uma apresentação só oral, utilizando só a minha fala, ou se eu vou usar um vídeo, ou se eu vou trazer, digamos que eu quero demonstrar um trabalho de biojoia que está dando super certo, que ajudou a diminuir o desmatamento em certo lugar, porque eles têm um cuidado maior de preservar aquela espécie, ser utilizada e tal. Eu vou trazer a minha biojoia aqui para mostrar como é que é feito. Então, você vai descrever um pouco aqui de como que você vai fazer sua apresentação e que material você vai utilizar. Isso para a gente saber o que você propõe, também para a gente se preparar para o que vem, né? Observações. E aí a gente só, se você tem pretensão de apresentar numa reunião do fórum, você tem que mandar sua proposta com antecedência para a Secretaria Executiva avaliar, para organizar em que momento essa apresentação vai ser feita e a gente fazer essa troca neste momento. As apresentações dos documentos serão compartilhadas com os demais membros e podem estar disponíveis na internet. Se houver necessidade de apoio com materiais, com impressão de documentos, é necessário avisar com antecedência para a Secretaria Executiva. Esse formulário, bem como as apresentações, deverão ser enviados para o e-mail fansa.debate com a cópia para fansa@sema. Então, esses aqui são os endereços eletrônicos por onde devem ser enviadas as propostas. Todo envio de proposta terá uma resposta da Secretaria Executiva. Então, para esse fórum de hoje, mesmo a gente lançando esse formulário, digamos assim, um pouco em cima da hora, a gente já recebeu propostas de compartilhamento que elas vão acontecer hoje aqui no fórum. Agora eu pergunto, ficou alguma dúvida sobre o formulário de propostas de compartilhamento de vivências e experiências? Não? Vocês gostaram da ideia de ter esse momento de a gente trazer da comunidade ou das instituições? Qualquer pessoa pode mandar proposta ou só membro do fórum? Olha, qualquer pessoa, o ideal é que seja membro do fórum, né, que esteja participando. A gente não chegou nesse critério de fechar se seria só para o fórum ou outra pessoa. Mas a pessoa vai ter acesso, vai acabar que ele vai tendo acesso no formulário se ele tiver algum tipo de participação no fórum, né? Vai ficar disponível. Mas aí a Secretaria Executiva vai avaliando as propostas que são mais pertinentes, até com os temas que a gente vai estar abordando referente às mudanças climáticas e serviços ambientais.
Mais alguma pergunta? Eu acho que o questionamento da Lourdinha a gente pode até lançar agora aqui para a plenária. Vocês acham que a gente disponibilizando o formulário no site, qualquer pessoa vai poder mandar a proposta ou a gente tem que fechar para quem está participando do fórum? Sim. Eu acho que, por enquanto, como está começando a experiência, não seria um problema deixar aberto para todo mundo. Se a Secretaria Executiva vê que começou a chegar muita proposta e propostas fora do contexto, enfim, aí eu acho que volta esse questionamento para a plenária e aí a gente toma uma nova decisão a partir de um problema que possa surgir. Todos concordam com a proposição, galera? Você quer falar? Se tiver muitas propostas, a gente pode montar uma comissão mista para poder fazer essa análise e essa Sim, também. Peraí, deixa eu só... Acho importante a gente colocar bem claro, né, para a gente ter na memória da reunião quais são as propostas. Né? Então, vamos lá. Em princípio, é só a ideia realmente era do formulário para a gente organizar as pautas da reunião, trazer as apresentações, a gente tentar não se enrolar tanto, tá? Então, não é a questão de filtrar ou não. Em princípio, a gente gostaria, inclusive, de fazer esse tipo de exercício para uma série de coisas, né? E acho que sim, todas essas duas propostas, tanto do Yuri quanto do professor Alexandre, são viáveis, né? Então, dependendo do volume que a gente tiver, a gente pode estruturar mais para frente uma comissão, talvez até um dos GTs pode ser um GT para fazer essa filtragem. Talvez também, ou então pelo menos para construir os critérios, né, de priorização, talvez. Né? A Secretaria Executiva filtra de acordo com tais critérios. Então, a gente pode trabalhar isso mais para frente. Por enquanto, a minha sugestão de encaminhamento, vamos manter como um experimento, né, nessas duas próximas reuniões. Se a gente vê que a gente está recebendo muita coisa, já na próxima reunião a gente já starta aí o GT, a própria comissão, porque a Secretaria Executiva também pode propor o GT ou a plenária propor o GT, tanto faz, né? A Secretaria Executiva faz parte da plenária. E aí a gente organiza. Então, a minha proposta é que a gente deixe livre nesse sentido, mas que a gente faça como um piloto agora, e se precisar de uma estruturação maior e colocar alguns critérios de priorização dessas apresentações, a gente coloca. Alguém não está de acordo? Então, aprovam isso aqui como encaminhamento do fórum. Aprovamos? Ah, ótimo. Segundo ponto, esses são formulários. Fala, Catiane. Não conseguiram ouvir no online. Amanhã vai ficar com o microfone na mão para que as pessoas se posicionarem no microfone com o mais claro possível. Perfeito. Então, gente, quando a gente for falar, peçam a palavra, se inscrevam, a gente vai levar o microfone, falem o nome e a instituição, porque a gente tem as pessoas que estão lá na sala do Meet e querem escutar. Tá? Essas duas eu posso falar para vocês, resumindo, a proposta do Yuri é que essa parte de esse formulário que a gente está lançando, né, na verdade a gente já até lançou como experimento para essa reunião, que é compartilhando vivências e olhares, que seja um espaço do fórum livre, né, assim, que a gente consiga trazer, conforme a demanda que a gente tem, conforme as pessoas forem trazendo, a gente venha trazendo essas apresentações para o fórum. Se a gente ir aí, professora Alexandre, foi isso, né? E eu resumi. A minha proposta foi a mesma pessoa.
Exato. A professora Alexandre disse que se tiver uma demanda muito grande, né, que a gente precise filtrar, que a gente não consiga trabalhar com todas as propostas de apresentação numa reunião do FANTSA, a gente estruture um GT ou uma comissão mista para avaliar essas propostas que venham para o fórum, para ver qual que vai ser apresentado ou estabelecer alguns critérios, quer dizer, fazer um grupo que estabeleça essa organização. Fechou, Kátia? Ok, Tatiana? Ok. Mais algum posicionamento, questionamento, sugestão? Deixamos esta pauta. Tá? Se tiverem sugestões de melhoria ou dúvidas sobre o formulário, podem enviar por e-mail ou postar no grupo do WhatsApp. Quem é novo aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp do FANTSA também. Depois a gente pode incluir vocês no grupo. A gente sempre que manda e-mail, manda o link do grupo do WhatsApp para entrar automaticamente. Mas fiquem à vontade para falar com qualquer pessoa da comissão aqui para a gente incluir também, se caso alguém queira, tem interesse em participar. Não é obrigatório, a gente sempre faz as comunicações, especialmente via e-mail, mas se alguém quiser participar, ali também ficam os avisos, né? Principalmente as provas. Ok? Pessoal, então assim, agora a gente, quando a gente enviou para vocês o material do FANTSA, a gente mandou o ofício, a gente já mandou o formulário do Compartilhando Vivências e Olhares, né? E nessa reunião do fórum a gente está lançando esse espaço porque teve já adesão. Então nós já temos 2 apresentações para serem feitas hoje, né? Que foram as pessoas que reivindicaram esse espaço. Então, a Maida vai apresentar aqui, sabe qual é o que eu faço? Melhor, né? Eu gostei de cabeça, a gente foi tão rápido assim, foi 2 dias antes, aí a gente não está se organizando e está no piloto ainda e aprendendo, tá, gente? Então, eu vou chamar aqui o Yuri da Mapinguari. Yuri, eu vou pedir para você se apresentar. A gente já vai colocar a tua apresentação. Pode vir para cá. Ele tinha feito uma proposta na reunião passada, quem estava, para a gente falar um pouquinho de um projeto de lei que está também na Assembleia sobre a agricultura familiar. Tá? Eu vou dar a palavra para ele, ele vai falar qual é a proposta dele para o fórum. Tá? E a gente vai fazer o nosso trabalho. E vamos ver se a gente consegue deliberar alguma coisa. Fica à vontade, tá aí. Oi. O que ele está falando? Bom dia, boa tarde. Começar agradecendo a coordenação do fórum por ter criado esse espaço. Acho que é um espaço importante de participação. O fórum já é um espaço de participação da sociedade civil e esse espaço aqui valida ainda mais a nossa construção, a nossa participação como agentes políticos que todos somos, né? Bem, eu sou Yuri, eu estou o diretor técnico do Instituto Mapinguari, eu sou biólogo e mestre formado aqui pela Unifap. E o Mapinguari é uma ONG de atuação socioambiental. Eu ia falar já com a apresentação, mas se já tiver aí, faço.
Tá na ponta da agulha. Bem, o Instituto Mapinguari é uma ONG de atuação socioambiental, eu sou um dos cofundadores. A gente fundou o Mapinguari em 2015, quando eu ainda estava, eu e outras companheiras, estávamos na graduação, na Unifapo, e de lá para cá a gente já completou aí 8 anos, e a gente vem atuando, buscando construir soluções a partir das nossas áreas protegidas e atuando em parceria com as comunidades que vivem dentro e no entorno dessas áreas. Atualmente a gente tem trabalhado na APA do Rio Curiaú, junto com a comunidade quilombola, principalmente a comunidade quilombola do Curiaú. E, bem, começando esse trabalho de fortalecimento comunitário, a gente tomou conhecimento de uma política pública, que é a política estadual de agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade. Essa política, ela está travada na Assembleia Legislativa, na verdade ela está rejeitada. Ok. Para lá? Prontinho. Tranquilo. E essa política está travada na Assembleia Legislativa, e aí a gente vai trazer aqui como proposta um texto de moção de apoio pela retomada dessa política pública, da tramitação dessa política pública aqui no Estado. Então a nossa proposta é essa, a nossa proposta é um texto de moção de apoio pela retomada da política pública, beleza? Aí eu vou fazer uma apresentação breve sobre o que o Mapinguari, como que o Mapinguari tem atuado para retomar essa política pública. Depois a gente vai apresentar a minuta da moção, e aí a gente abre para a plenária decidir se vamos aprovar ou rejeitar a moção, e se alguém tiver alguma contribuição para o texto, ele também vai estar aberto para receber as contribuições. Bem, o Mapinguari, a gente tem conduzido, né, tudo isso que a gente tem feito pela retomada da PEAPOS. O nome é meio estranho, mas vamos se acostumar com algumas siglas. PEAPOS é a Política Estadual de Agroecologia, Produção Orgânica e Sociobiodiversidade. A gente tem juntado essas nossas ações dentro de uma campanha, que é o Agroecologia no Prato, e também dentro de uma subcampanha que a gente está começando a trabalhar agora, que é o Destrava PEAPOS. Exatamente para destravar todo esse processo, enfim, um processo burocrático que é válido, mas é a ação política nossa que vai fazer as coisas andarem. Eu já apresentei uma Mapinguari, o número de 7 anos já está desatualizado, nós completamos 8 anos mês passado, esse ano completamos 8 anos. Bem, e aí é isso que eu apresentei para vocês, né? A política, por que a gente decidiu trazer essa pauta para dentro de um fórum de mudanças climáticas? Porque a PEAPOS, ela estimula a transição agroecológica e a produção orgânica. Estimulando esses dois processos produtivos, a gente está fortalecendo sistemas produtivos, sistemas alimentares aliados ao clima, né? São sistemas alimentares que, na verdade, que vão fazer o enfrentamento à crise climática. São os sistemas agroflorestais, são os quintais agroflorestais, são as roças, é o manejo comunitário florestal, é a pesca sustentável, é a agricultura que os povos indígenas fazem, a agricultura que a maioria, né, não vamos dizer que todas, mas que as comunidades rurais fazem. Então, a gente trouxe para cá exatamente porque as mudanças climáticas têm impacto direto nos nossos sistemas produtivos, e quanto menos resilientes, quanto menos fortes as mudanças climáticas eles forem, pior é para a gente. Os parentes indígenas já estão sentindo os efeitos das mudanças climáticas com o excesso de chuva e a redução na produção de mandioca, não é isso? Então, buscar construir, buscar fortalecer essas políticas públicas que estimulam sistemas produtivos mais resilientes é papel também nosso aqui no fórum, e é por isso que a gente está fazendo essa proposição. Então,
Então é isso, né? A gente está dentro dessa campanha difundindo a agroecologia e também buscando estratégias para incidir politicamente pela retomada da tramitação. E aí é isso, né? O que é a PEAPOS? Ela é a primeira política de desenvolvimento rural sustentável, amplamente voltada para agricultores familiares, pequenos criadores, pescadores artesanais, agricultores, povos indígenas, comunidades tradicionais, e inclui as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas e os assentados da reforma agrária. Essa política pública ela vinha sendo conduzida desde 2017, de forma coletiva, conduzida pela SDR. Em 2020, ela foi apresentada na Assembleia Legislativa, mas por conta de um erro legislativo, ela foi rejeitada. O que falta para essa política ser retomada é que o governo do Estado, através da SDR, pegue a minuta e reapresente na Assembleia Legislativa. É só isso que falta, mas aí, se não houver pressão social para que a ação política aconteça, isso aí já passou 2 anos, já completou 2 anos que a política pública está, 2 ou 3 anos que ela está rejeitada na Assembleia Legislativa, e até agora não foi dado o encaminhamento necessário. E aí o que a PEAPOS promove? Né? A gente pegou lá da minuta do texto, da minuta da política pública, a gente pegou algumas coisas, então a PEAPOS ela promove soberania e segurança alimentar, assistência técnica com perspectivas agroecológicas, fortalece agricultoras e agricultores na gestão e na conservação dos bens naturais, conservação dos ecossistemas, estrutura um circuito de produção. Isso aqui é muito importante, porque eles precisam produzir de forma saudável, mas precisa conseguir vender também. Então, a PEAPOS ela estrutura um circuito de produção, distribuição e comercialização de produtos agroecológicos e valoriza os produtos da sociobiodiversidade. A gente sabe a situação da fome do Amapá. A gente tem hoje 13% da nossa população com insuficiência alimentar grave, isso é mais do que o dobro da média nacional. Então, o Amapá sente o que é a fome e garantir uma produção resiliente às mudanças climáticas. A gente consegue isso através da agroecologia. E a PEAPOS vem para fortalecer isso enquanto política pública. A gente realmente acredita que o futuro ele é agroecológico, porque a agroecologia propõe essa criação desses sistemas alimentares ainda mais fortes frente às mudanças climáticas. Essas imagens que estão aparecendo na apresentação são todas imagens lá do quilombo do Curiaú, mostrando um pouco do que é a produção dessas comunidades e tal, de algumas ações que a gente fez lá. Atualmente, 72% do nosso território está dentro de alguma área protegida, seja unidade de conservação, terra indígena, território quilombola, e a agroecologia é uma estratégia produtiva para dentro dessas áreas. E através dessa campanha, a gente vem desenvolvendo estratégias para comunicar e engajar a população em torno dessa pauta. Então, isso aqui é uma das nossas estratégias de campanha, trazer essa pauta para ser discutida, né, e engajar a população em torno disso. A gente também tem trabalhado com formação e atuação dentro dos territórios, especialmente dentro do território do Curiaú, que é onde a gente está mais fortemente articulado. E é isso, né, de apresentação do contexto geral da PEAPOS, é isso. A gente traz essa pauta para mostrar que a agroecologia e clima dão match. A gente tem uma política pública que pode nos apoiar nisso. E, enfim, aí eu queria que o pessoal projetasse a minuta da moção de apoio. Deixa eu providenciar, mas a minuta tem uma minuta na pasta de vocês. Todo mundo recebeu, tá? Só vou providenciar aí para projetar. Alguém chegou à tarde e não recebeu pasta? Das pastas tem as 2 minutos de moção. Daí, como eu acho que essa é a primeira moção de apoio dentro da estrutura do FANSA,
Eu tomei a liberdade de dar uma estruturada em alguma coisa, mas aí depois a coordenação pode fazer ajustes necessários. Eu vou começar a leitura aqui enquanto o pessoal vai projetando. A moção de apoio, número tal, né? Vamos definir que número é esse, de 2003, do FAMSA. Moção de apoio à retomada da tramitação da política estadual de agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade no Amapá. Considerando que a política estadual de agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade, PEAPOS, é a primeira política de desenvolvimento rural sustentável, amplamente voltada para agricultores familiares, pequenos criadores, pescadores artesanais, aquicultores, povos indígenas, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária, considerando que a PEAPOS foi construída de forma coletiva sob condução da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado entre 2017 e 2019, envolvendo a sociedade civil e instituições públicas, buscando valorizar o papel ecológico, econômico e social das comunidades agroextrativistas, indígenas, quilombolas e ribeirinhas do Estado, considerando que é de conhecimento científico que as mudanças climáticas têm potencial para afetar os sistemas produtivos alimentares, aumentando ainda mais a situação da fome no Amapá, considerando que a PEAPOS estimula a transição para sistemas produtivos mais resilientes às mudanças climáticas, promove a soberania e segurança alimentar e nutricional, a conservação dos sistemas naturais e a restauração e recomposição dos ecossistemas modificados. Diante do exposto, nós, membros do Fórum Amapaense de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, subscritores dessa proposição, depois de pautado em reunião no dia 21 de junho de 2023, encaminhamos esta moção de apoio ao excelentíssimo vice-governador do Estado do Amapá, Télio Júnior, ao excelentíssimo secretário de Desenvolvimento Regional, Kelson Vaz, e à excelentíssima presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, Aline Serrão, solicitando a retomada da tramitação da política estadual de agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade do Amapá. A gente direciona a esses três atores a Assembleia Legislativa, porque é a nossa Casa de Leis, a SDR de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, porque era quem estava conduzindo muito lá atrás, então a gente já reuniu com o secretário Kelson, apresentando a pauta, então ele já está ciente, e ao vice-governador, que tem acompanhado as reuniões do fórum, e que também já recebeu essa pauta, já se mostrou sensível a ela. Então essa é uma forma de mostrar que esse espaço também estaria sensível a essa pauta. Essa é a moção de apoio, a minuta, né? E aí eu devolvo a palavra para a nossa Mariane. Era isso. Obrigada, Yuri. Obrigada pelo trabalho, um excelente trabalho, né, gente? Eu queria abrir, é uma apresentação, é uma proposta do fórum. Realmente, assim, a gente podemos deliberar agora, se vocês se sentirem confortáveis para isso, para a gente fazer, já assinar essa moção, se vocês têm isso muito claro, né? Aliás, eu acho que antes a gente pode abrir para alguma pergunta, alguma manifestação, e depois a gente conduz como é que a gente vai fazer, né, a deliberação dessa moção. Ok, gente? Alguém quer fazer algum comentário, uma manifestação? A gente sabe que tem manifestação lá no chat. Lucas, só um pouquinho, deixa eu achar o microfone, que eu já te passo. Tem o microfone aí, já tem um aqui, tem esse aqui da mesa, mas você... Lucas ali, vai. Se inscreveu.
você representar a independência, óbvio. Eu queria perguntar um primeiro o que levou esse interesse dos políticos para esse tema em questão. Você disse que a questão foi esquecida, não foi levada para frente. E o que vocês estão fazendo para contornar isso? Então, a política está rejeitada por conta de um erro legislativo. O que aconteceu foi que a lei cria novas atribuições para a STR. Então, por criar novas atribuições para a secretaria, ela precisa vir com uma proposta do Executivo. E ela foi apresentada por um deputado estadual direto, sem vir pelo Executivo. Então, por conta disso, do regimento interno da Casa, a política foi rejeitada. O encaminhamento no despacho da reunião lá, né, da Comissão de Constituição e Justiça, não sei se é esse o nome, mas enfim, o despacho lá é que a política ela está rejeitada por conta desse detalhe, mas que a minuta pode ser encaminhada ao Executivo para que o Executivo reencaminhe. E não foi feito. Por que não foi feito? Aí eu não consigo te responder, mas o fato é que não foi feito. E a gente vem buscando, a gente lançou essa campanha em abril desse ano, a gente começou a pautar de forma mais incisiva essa questão da PEAPOS. Começando, na verdade, através da difusão da agroecologia, falando mais sobre a agroecologia nos espaços, para que isso criasse um fio lógico para a gente pautar a campanha. E a gente tem atuado dialogando com atores políticos, mas também mobilizando a comunidade, né, a sociedade, para que haja uma pressão social pela retomada da política pública. E isso aqui também é um espaço para criar essa pressão social. Mais alguma pergunta, gente? Alguma manifestação? Agora, dá o microfone lá para a Mayara para ver as manifestações lá no chat do Meet que a gente não está vendo aqui. A gente só vai escutar, tá? Ela está lá dentro do computador. Algumas apareceram aqui na tela, mas... Boa tarde. Boa tarde. Houve uma manifestação da Alba Rodrigues, onde ela diz: maravilha, sou do movimento Ecovidas, permacultura, agrofloresta e similares. Participei do GT da elaboração da criação da política pública, que foi protocolada em 2023 e está tramitando em alguns ministérios no Distrito Federal para criar uma secretaria. Parabéns, Yuri, conte comigo. Aí ela forneceu o contato dela e disse que ela está à disposição do fórum, pois super interessa, porque também ela tem um projeto no Curiaú. E houve uma resposta do Thales aqui para a Alba, onde ele diz que ele é coordenador de comunicação do Instituto Mapinguari e ele salvou o contato dela. Reunião virtual é assim, né? Mista, né? A gente está aprendendo a fazer aqui. Tá ótimo. Obrigada, Mayara. Se tiver mais alguma intervenção, avisa a gente. Tá? Pessoal, eu imprimi algumas, eu não imprimi para todo mundo. Eu mandei por e-mail também, né? Mas eu sei que os nossos parentes gostam de ter ela escrita, né? E eu acho que tem para todos os indígenas. Ela está pequenininha, então eu tive restrição de papel lá na semana de tanto que eu imprimi coisa, mas tudo bem. Depois você corta. Não, mas não foi restrição da semana, foi minha restrição, por causa do horário que eu estava imprimindo, eu não achei mais. Então, mas tem no e-mail, eu mandei a minuta de lei para todo mundo, tá? E qualquer coisa vocês podem também solicitar, se alguém não recebeu e quiser. Depois eu ponho no grupo do WhatsApp também, né? A gente
pode colocar lá, né? Então, eu vejo como proposta, a proposta do Yuri, a gente assinar uma moção para encaminhar para essas autoridades, né? Para a SDR, Assembleia e Vice-Governador, você colocou? Tá. A gente pode encaminhar essa moção já, se vocês estiverem satisfeitos com o texto, ou a outra opção, né, eu estou dando sugestões para a gente entender, tá, gente? Não a outra proposta seria a gente avaliar para a próxima reunião, deliberar sobre isso e fazer sugestões sobre o texto da moção, se a plenária achar melhor. Tá? Então, eu vou encaminhar, então, assim, quem quer aprovar já essa moção para ser encaminhada hoje? Levanta a mão. Bom, eu não vou conseguir contar isso, tá? Pede para mantenham as mãos levantadas. A gente vai filmar e depois a gente volta. Eu vou fazer um outro registro, tá? Eu vou fazer um outro registro, vou fazer outra pergunta, do contrário, talvez seja mais fácil, tá? Ok, obrigada, gente. Então, agora eu quero que levante a mão quem não concorda em deliberar hoje, assinar essa moção hoje. Alguém se abstém? Então, pronto, a gente assina a moção e encaminha. Ótimo. Nós já temos a nossa primeira moção. Então, esse é um espaço, né? Olha só, a gente está criando um espaço que já tem produtos, que já estamos encaminhando, né? Da nossa força de representação aí do fórum. Eu peço, gente, que a gente sempre consiga. A gente vai tentar fazer um esforço para encaminhar antes, até para a gente se apropriar, né, dos temas com mais força, né? Porque é bom a gente saber pelo que a gente dá. A explicação do Yuri foi excelente, então isso é muito claro para a gente, né? Eu acho que não temos dúvidas, então ficou muito fácil de aprovar, mas a gente sabe também alguns temas que são mais espinhosos, né? Que a gente precisa ter um cuidado. Então, assim, vamos em frente, né? E apesar de ser muito claro para a gente, não é para todo mundo, senão já tinha sido aprovada essa lei. Obrigada, Yuri, tá? Pela participação, por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Vamos para o próximo? Será que a gente já consegue? Então, já está no horário? Eu estou meio perdida de horário aqui. Deu 15, então ótimo. O palestrante está na sala? Então vamos ver se estrutura lá. Jair, vem para mim. Como é que é o nome do professor? Professor Carlos. Ele está no Meet e ele vai apresentar para a gente esse nosso outro espaço, é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, tá? Então, que está sendo construído, ok? Então, eles vieram com uma proposta de apresentar o que é esse plano, né, como é que eles estão lidando, como é que a gente pode participar enquanto sociedade, enquanto instituição. Ok, gente? Então, tá? Então, vamos lá. Professor Carlos. Olá, uma boa tarde a todos. Obrigado pelo cerimonial, pela introdução. É uma satisfação de dar nosso recado, né, enquanto responsável por apoiar a firma do Amapá no Plano Estadual de Recursos Hídricos.
O fórum como esse tem uma temática muito aderente, porque tem preocupação com os dois planos. Eu preparei uma breve apresentação, slide com toda a capa, por exemplo, na sala, justamente para passar esse recado de maneira mais organizada. Então, se me der licença, eu faria o compartilhamento nesse momento. Professor Carlos, é só compartilhar, pode derrubar essa tela aí. Ah, combinado. Ah, é com você, faz a tua apresentação. Faça o merchan, como se diz. Você está no comando agora, por um tempo pequeno, tá? Porque a gente vai tomar ele de volta, mas... Não, pode ser. Pronto, já deve estar vendo a minha tela, né? Sim, a gente está vendo a sua tela e também está te vendo. Ah, tá bom. Tá Então, bom? boa tarde. Meu nome é Carlos Porto, sou engenheiro civil, faço a tese de coordenação técnica do Plano Estadual do Estado do Amapá. Esse plano financiou uma iniciativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Governo do Estado do Amapá, por meio de um convênio com o Ministério de Desenvolvimento Regional. Até então, né, a posição do Ministério está mudando, tem um convênio lá, de um projeto. Como eu falei, participar do projeto na quinta reunião aí do plano, é uma satisfação, porque os termos são muito aderentes. Então, assim, primeira questão, né, sobre o momento que a gente vive, até para uma sociedade que possa ser, bom, está acontecendo, eu não vi ainda, como é que é isso? Né? Então, nesse momento, embora o plano tenha começado no final do ano passado, ele tem uma robustez técnica grande, de informação, que nós temos que dar uma diretinha na sequência aí, na linha do trabalho, né? A gente teve muita conversa com o tema, muita troca de informação, muita busca de informação, ainda temos informação classificada, mas nesse momento a gente está no processo de mobilização e participação, que são um dos pilares da construção de um plano como esse, né? E deve ser participativo, deve conduzir, enfim, a sociedade do Estado do Amapá. Nesse momento estão sendo o quê? Realizados eventos de diálogo, né, como esse, que eu aí, a diversas instâncias aí participativas que o Amapá já tem, no sentido de estabelecer vínculos institucionais, parcerias, para justamente divulgar agora o plano, aumentar a rede de participação, para que ele possa ser construído como manda a lei atual, como manda a lei federal, e como de fato são feitos esses planos Brasil afora. O que vem a ser o plano estadual? Ele é um instrumento da política, lá de 2002 ainda, na lei estadual 68/2002, e ele, em última instância, ele é um instrumento de planejamento da implementação da política. É um documento que vai conduzir as ações judiciais, né, da SEMA, que é o órgão do Estado do Amapá, no gerenciamento dos assuntos de recursos hídricos. Né? E nesse contexto, né, nessa perspectiva, ele dá também orientações para os outros demais instrumentos que estão previstos na política, que são esses aqui. Os planos da política hidrográfica, né, e enquadramento, sabe, que poder fazer um país para dizer que a única das bacias do Estado que tem uma comissão provisória de comitê de bacia é a bacia da Anadoria, já absorveu uma boa parte da complexidade que é a bacia da Anadoria, que é formal aí, a outorga da água, que é a segunda água, que foi a apresentação recentemente do Estado, cobrança pelo público, carteiro de obras associadas, o sistema de informações, importante, agora um repositório único, mas já tem um banco de dados, tem um banco de informações, mas ele deve ser ampliado, diretrizes novas também, e também a diretriz profundo de essa lista toda consta da
da lei e tá, então, todas as partes de discussão ou implementação no estado da Amapá, e o plano estadual e a tratativa essas instrumentações todas aí da lei. Né? De objetivos centrais, a gente poderia dizer que o plano estadual ele vai, qualquer plano de desenvolvimento, né? Ele vai versar sobre questões de melhoria da qualidade da água, de disponibilidade hídrica, em termos quantitativos, o que a gente chama de outros múltiplos, então o pescador tem que ser atendido, o agricultor tem que ser atendido, o agricultor, o pequeno, até mesmo aquele do setor agronegócio mais forte tem que ser atendido, o abastecimento público, o saneamento, a indústria, enfim, os múltiplos da água, são esses. Algumas deles são prioritárias por lei, que é justamente o abastecimento humano, não significa o abastecimento público, pode misturar e a descentralização. Os outros precisam ter compatibilidade. Né? E aí, quando a gente fala de prioridade para os múltiplos, significa compatibilidade. Tudo isso sobre a ética e a conservação do aproveitamento racional do setor e também com a interface com a conservação ambiental. Né? Então, assim, muito destaque aqui, nós falamos de cada plano para fortalecer também as instâncias de gestão. Então, assim, talvez o principal cliente desse plano ambiental seja o plano do Estado da Amapá, e ele vai ter um arcabouço de diretrizes, para fazer a gestão de tudo isso, desenhar de forma objetiva, clara, lógica, demais. Isso associado a programas de desenvolvimento regional, né? E alinhado também às ansiedades das mais diversas comunidades, povos, do ponto de vista de etapas, nós separamos quatro que eu vendo. A gente tem uma primeira etapa de trabalho, lançamento, mobilização de equipe, idas a Macapá, né, conversa com a gente, foi realizado. A gente está em pleno da etapa chamada de diagnóstico, prognóstico, cenário, da Amapá, temos também a etapa 2. É nela que faz uma olhada sobre quanta água nós temos, várias coisas que estamos falando, quanta água nós utilizamos, um olhar aí também sobre o prognóstico, cenário futuro, né, quanta água eventualmente poderemos utilizar, né, tudo isso premiado por o sistema de participação pública. Né, e essa participação pública a gente vai ver como é que está, como é que está estruturado todo o mecanismo da possibilidade de participação. Para ter uma planilha depois, vamos organizar mais a participação, nós temos realmente beneficiários já para então, não menos importante, né, que há uma característica sacada da população do par, relacionada a comunidades tradicionais, povos indígenas, assentados, há um item desse diagnóstico, um diagnóstico de dinâmica social. Vocês têm que compreender um pouco melhor, né? Não que vocês não compreendam, veja bem, a equipe chega precisa compreender para poder dar a melhor como é que estão, onde estão, o que necessitam, e que atividades estão sendo feitas, né? No sentido do nacional da água, aí tem o que a gente viu há pouco da apresentação anterior, né? A gente tem que resgatar uma política de produção sustentável. A terceira etapa, passada essa etapa de fotografia e olhar tudo, pode dar mais para frente, a gente vai dar uma propositiva, que chama de diretriz de progresso de meta, né? Vem a ser
seja, ações e intervenções de melhoria. O cenário que a gente encontra no diagnóstico, o cenário que pode melhorar, pode piorar no cenário na fase anterior. Ela também é determinada por um conjunto de mecanismos de participação pública, inclusive novas dinâmicas sociais que ainda não têm data marcada, mas que vão ser divulgadas. A quarta etapa já vem a ser uma etapa de consolidação mesmo, produção de documentos, estadual, uma parte do dado, uma minuta do projeto de lei, não é sempre, mas também vem dados planos estaduais, acaba de tornar uma lei estadual, determinada política política, transforma uma lei, acabou o serviço, o banco de dados são seminários de lançamento da execução vai ter ações, detalhadas, roupa, orçamento, quantidade de certos recursos, metas, e essa dados e acompanhando termina um evento mais festivo, né, de lançamento da execução comum. Há uma preocupação bastante forte, já manifestada pela firma, pela nossa participação, e que essa participação ela precisa de representatividade das mais diversas comunidades, tradicionais, pescadores, representar povos de produtores, pessoas econômicas, assim como outras, todos para que não dividam ninguém. Uma questão importante que entender aqui é a questão da escala, então, até por conta de nacionalidade, cronograma, quantidade de investimento, a ideia é que se trabalhe com a representatividade. Então, assim, vamos ter momentos centrais da situação em que a gente deve levar a representação das prefeituras, dos pais, das lideranças, das associações, né? Mas pode ser que a gente não tenha terra para chegar, né? Seria no âmbito do plano de bacia, tá? Né? Em maior detalhe, na comunidade, fazer esse negócio mais aproximado. Isso pode se transformar em uma determinação do plano, que determina um mais aproximado. Mas nesse momento a busca é por essa representatividade. Há uma interface muito grande entre a questão ambiental, complementares e interdependentes. Tem lá os instrumentos, tem uma cobertura muito grande no trabalho da fase, por nós, por exemplo, por unidade de conservação, tem lá os mecanismos de planejamento, é um dos exemplos, né? E o plano estadual, que os governos precisam fazer essa interface, né? E vai fazer. Muito provavelmente, o programa vai estar estruturado também, muito provavelmente, ele vai, certamente, uma das componentes vai ser a componente ambiental, a componente de infraestrutura hídrica, então a gente vai discutir bastante e vai combinar com todo mundo que vai participar do processo. Mas tem previsto o conteúdo que vai ser o conteúdo para buscar amarrar ações de planejamento e ações que eventualmente podem cumprir no âmbito do PET, para que, de fato, atinja essa questão mais ambiental. Passa pelo ponderamento sobre a questão ambiental, haja visto sobre reflexos sobre a qualidade da água, a questão quantitativa. E do ponto de vista de mudança climática, elas estão podendo ver, mais uma vez, não precisa pensar muito delas para dizer quanto elas são importantes, quanto olhar sobre a disponibilidade hídrica, sobre, olhar para o futuro. E elas estão lá, tanto no diagnóstico, específico, considerando a forma, no cenário de disponibilidade hídrica, e no próprio programa de ações. Esse programa de ações precisa conter
padronização das mudanças climáticas já está problemático. Um parênteses aqui, estou falando de longe, mas eu vi a associação da FEMA ainda ontem, de manhã, nós estávamos vendo, cada vez mais perto, cada vez mais encantado com a necessidade aí de forma de Porto Alegre. Né? Fomos apresentados, para um projeto tropical. Aqui na minha casa, ficou quase 40 horas de energia elétrica. Então, algo que desconhecia. Então, esse é um singelo exemplo aqui. Graças a Deus, eu bem na família, no próprio, houveram perdas gigantes, são tragédias, houveram perdas materiais também aí. Então, para mim, isso é realidade. A experiência que tem, mais frequência, mais pronunciada. Talvez não consiga dar uma guinada. As perspectivas da participação na construção desse plano, né? Então, depois de você vai respondendo na história, a gente vai falar, né? É importante que a gente, ao longo desse processo, por meio das ferramentas que a gente vai mostrar aqui, a gente receba input, né? Como o crédito está sendo entregado, geral, local, regional, a disposição de interesse para participar do processo, tem mecanismos de cadastro, que a pessoa vai passar a fazer parte de todos os informes do plano, né? São demandas específicas que podem ser reconhecidas no plano sobre a ótica das mudanças climáticas, uma vez próprio, que não vai estar dentro do plano, mas no âmbito do fórum, né? Não tem toda a condição de saber o que já foi discutido, o que está sendo discutido, né? E podem ter feito aporte, né? E também, especificamente, para as demandas mais temáticas, como o fórum, com relação ao problema. E os instrumentos de divulgação e participação são vários. A gente tem sites, internet, que era uma página do BR, o velho está no Instagram, né? No Facebook, temos um e-mail mais institucional, que era uma página que era Facebook, a SEMA, que também não permite a disposição, pelo canal que já tem, inclusive, muito forte, ambiental, que atua na SEMA, da IAP, foi por essa questão. Há um cadastro aqui, nós temos um cadastro que é cadastro perto, underline AP, né? Quando a gente pode disponibilizar a apresentação de processo do todo, e que ele é um cadastro muito simples, com símbolos, né, que perguntam. É basicamente o nome da pessoa se interessar em informar, o e-mail, aquela parte de fazer parte dessa lista de contatos, né, que vai receber informes, vai receber calendário de eventos, vai receber material sendo produzido e assim por diante. Um país com relação ao material que está sendo produzido, à medida que o diagnóstico, os relatórios, todos os testes que foram produzidos, apresentados para cima, tem uma equipe técnica, tem um grupo de acompanhamento do plano atuando, né? A gente vai disponibilizar esse relatório no avalie, dentro da comunidade do TVI, torne pronto para a aplicação, eles vão estar todos disponíveis no site do final, da história ali, então, o site, o Instagram, o Facebook, o meio institucional, e temos também que sair com vocês do Ayrton, né? O Ayrton é o nosso responsável pela coordenação local da mobilização e participação social, que agitou rapidamente aí a nossa entrada, foi gentilmente recebida pelo fórum, né, hoje. Está no e-mail, aí, está também, permitiu, mas essa foi a ideia dele, né? Que a gente pudesse divulgar ali o telefone que não tem WhatsApp, ele está disposto nada. Então, gente, imaginamos assim, nós estamos num ferramental grande para aproximar a cultura e o plano estadual de Amapá está em decolagem. Participação e mobilização, participação social e construção mais coletiva, construção mais.
tem, como eu disse antes, um conjunto de ações realizadas, né, programadas, né, em 7 de agosto no Macapá, 10 de agosto na Guarani, 15 de agosto em Porto Grande, 18 de agosto no Oiapoque. A gente está representando nessas 4 reuniões, nosso DRPS, que é o orientador do nosso contrato, mas aquilo são regiões de participação. Estamos realizando também, hoje na segunda-feira, em 2 momentos da manhã, na parte da manhã e na parte da tarde, o que a gente está chamando de diálogos pré-oficinas presenciais. Né? Já recebemos alguma contribuição em relação à distribuição das reuniões, dessa região aqui, Fronteira, Amapá, Caracuba, Fundação do Alquim, estaremos buscando o aeroporto, buscando em Porto Grande, que vai ser analisado no Bacema, né, da possibilidade de ter algum presencial que naquela região para facilitar também a participação. Então, para que fiquem atentos, a gente ainda vai divulgar mais informações sobre local e área nos próximos dias aí. Então, assim, em conclusão, o processo desse plano é plenamente aberto. Qualquer interessado pode pronunciar, ele chamar de comunicação, ou ainda entrar em contato com o centro. Os documentos técnicos produzidos da aprovação serão disponibilizados no site para consulta e a gente fica à disposição. E assim se constrói um plano estadual, assim se constrói qualquer plano possível, com maior nível de participação que considera alcançar. Um agradecimento a todos. Aqui fica também um e-mail, carlos.com.br, né? Ainda de comunicação do plano, e também, portanto, se quiser intervir para esclarecimento de alguma dúvida e tudo mais. E o meu, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos. Eu acho que um debate extremamente importante, né? A gente está aqui fomentando a participação social, então já fica um convite para todos nós, essa participação dentro do plano. Eu vou abrir a pergunta, já temos perguntas aqui em manifestações. Então, o principal objetivo era justamente apresentar esse processo. Eu gostaria, inclusive, que o Ayrton viesse aqui na frente para vocês saberem quem é o Ayrton, quem procurar ou quem falar, tá bom? E aí ele vai ajudar também a responder as questões, tá? Então, o microfone. Onde está o microfone lá, Gato? Já vou deixar aqui para você faz uma dúvida. Tá bom. Pode falar. Não, o Ayrton está aqui, ele é da equipe do professor Carlos. Ele é o representante aqui no Amapá, da consultoria que está à frente da construção do plano. Tá? No mapa anterior que foi apresentado, nós queríamos discutir algumas coisas porque é de interesse do componente indígena, né? Da qual a Apoiante tem interesse em perguntar. Só um pouquinho, Iana. Então, deixa eu te apresentar, porque tem gente lá no início que talvez não esteja te vendo muito, tá? Então, aqui está falando aí, é a Iandra, ela é assessoria, ela é uma assessora indígena, indigenista, desculpa, da Apoiante. Tá? Eu sou a assessora jurídica da organização, né, que é a articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá e Norte do Pará, que engloba as 4 regiões indígenas, que as políticas, de modo geral, do Estado do Amapá têm aplicabilidade, que é região do Oiapoque, região Anhembi, região Maquilado Oeste e região Maquilado Leste. Né? As 2 últimas estão no Norte do Pará, mas tem o Estado do Amapá faz políticas públicas destinadas a esses territórios.
E a área indígena Oiapi fica em Pedra Branca, no Amapari. Né? E lá em Pedra Branca há situações de recursos hídricos relacionados a potenciais energéticos. E a gente verificou que no mapa anterior, Pedra Branca não estava entre lá os pontos, né, no último slide, sobre o processo de escuta, né, de participação. E aí a gente queria perguntar por que Pedra Branca, já que lá tem um potencial hídrico, de energético, de hidrelétricas, é a Pedra Branca que lá tem o Rio Araguari, né, que é um potencial, né, energético que o Estado não foi incluída, e há impactos desses processos lá naquele município que, inclusive, traz comunidades indígenas, e também com relação à região do Oiapoque, a gente tem denunciado, né, refazendo a representação, inclusive fez isso no MPF, no Ministério Público Federal, de que há um projeto de transferência do lixão de Oiapoque para transformação em um aterro sanitário a 1 quilômetro de 2 aldeias da terra indígena Laçá, e essa implantação desse aterro sanitário nessa região impacta cabeceiras importantes de rios, inclusive o Rio Laçá, eu acho que do Rio Curipi e Rio Urucauá, que são as cabeceiras e berçários, e que é um potencial de risco e que também não está sendo ventilado em nenhum plano, né, a não ser o próprio plano de transferência desse aterro sanitário, por conta de que esse lixão em Oiapoque interfere nas operações do aeroporto de Oiapoque e, inclusive, que aumentou as atividades no aeroporto por conta da chegada de algumas operações da Petrobras na região de Oiapoque. Então, a gente gostaria de verificar se essa última parte sobre Oiapoque está sendo considerada e por que Pedra Branca saiu desse processo de disputa nesse plano. Opa, obrigado, então, poderia compartilhar o mapa. Na verdade, o que acontece é que nós temos quatro reuniões presenciais que reúnem o espaço geográfico de vários municípios. Né? Então, Pedra Grande Pedra Branca do Amapari, Pedra Branca faz parte da região chamada aí, região Porto Grande, né? Em que a gente teria o evento central em Porto Grande. Então, significa que a gente não vai chegar à Pedra Branca do Amapari com o diagnóstico, as informações, o levantamento e tudo mais. No evento que nós fizemos ontem, segunda-feira à tarde, nós tivemos a Giane, que é a Pedra do Amapari, já presente dando algumas contribuições. Então, está bastante no radar, toda o Araguari tem uma comunidade limpa, né? Além de ser a bacia mais estadual de todas, né? O Araguari nasce, nós temos todo ele estadual, todo ele do estado, mas posso te garantir sim, que a região de Pedra Branca vai estar presente no plano, vai estar, na verdade. E é importante, e aí, por falar de plano, e é justamente esses apontamentos, esses estudos que a gente recebeu, né? Você estava falando aí da questão de sólido lá no Oiapoque, né? O plano tem um diagnóstico do saneamento para os quatro componentes, né? E já fica aqui, já ficou anotado por mim aqui, e fica o registro para que a gente verifique de que forma isso foi abordado lá já a presença do lixão, que foi transformado, a distância que ele está aí da comunidade indígena, a posição geográfica que ele vai ocupar, e a gente
Então, a gente precisa reforçar isso. Embora a gente tenha 4 regiões e ainda, ainda pode ser que tenha alguma dúvida, nós vamos ter esse momento de acrescentar novas reuniões, que vai ser debatido com o tema, nós precisamos reunir, né? Mais ou menos, assim se faz em todos os lugares, que nós conseguimos ir em todos os municípios, né? Mas podemos apresentar, como Maria, como consegue fazer agora todo mundo. Mas, sim, os limites do Estado inteiro são considerados assim, norte, e especialmente da mobilização para que esse limite seja bem cumprido. O lugar que funciona, que a questão esteja alinhada ao que pode acontecer e que as ações sejam possíveis, né? Efetivas para o problema que efetivamente acontece. Mais alguma manifestação? Mais alguma pergunta? Algum parente? Alguma secretaria? Aí, não quer falar? É só um complemento. Claro. Puxa para cima. Bom, só complementando o que o Carlos falou, a gente distribuiu esse panfleto para vocês e Ana, nesse mapa aqui das regiões hídricas, inclusive, ele está citando os 2 rios que tu chegou a comentar, né? Então ele faz parte da 6ª região do Iapoca. Tá? Então ele olhar dentro lá, ele também faz parte ali dentro. Então assim, isso é um mapa grande, né? Está mostrando alguns aqui, mas todos as outras bacias e tudo mais que vai estar sendo contemplados também dentro do levantamento de dados e pesquisas para complementação. Tá bom? Professor Carlos, muito obrigada pela sua pergunta. Tem mais perguntas no limite? Olha, eu estou pulando as coisas, gente. Desculpa, não estou esquecendo de vocês, não, tá? Vamos lá. A Mayara vai fazer as perguntas ali no limite. Então, tem um questionamento aqui da Valdemira Santos, e ela questiona o seguinte: Araguari não desemboca mais no oceano. E a gestão, como seria agora? Se ele se torna um rio federal, se agora ele funciona como um afluente do Amazonas, com as mudanças que houveram, o que ocorre? É uma pergunta mais do que nada, né, Rodrigo? Uma correção. É isso mesmo. A gente, foi uma das primeiras correções até de base de hidrográfica que a gente fez, foi reconhecer a complexidade aí da foz do Araguari. Colocar diretamente no oceano. Então, essa questão da linearidade parece uma multa controversa. Ela ainda vai ser abordada no âmbito do plano, um pouquinho mais para frente, mas toda a gente que uma multa controversa me parece que deva ficar como um nível estadual. Então, a responsabilidade da questão do plano de vídeos, do plano de comitê, que virá sendo estadual. Estou dizendo isso com um primeiro olhar frente a outras também. Ela vai trabalhar com mais cuidado, enfim, vai colocar o compromisso dele com alguma discussão associada a isso. Agradeço a condição pela Gente. Obrigada, professor Carlos, obrigada. Então, no folder tem aqui as redes sociais, a forma de participação, tem o QR Code e tem aquele cadastro. A gente, se vocês permitem, a gente vai encaminhar para todas as pessoas que estão nessa reunião do FAMSA, né, e os membros também, essa apresentação, como toda a apresentação que a gente teve aqui no fórum no dia de hoje, né? Então vocês podem ter mais acesso. Então é importante a gente saber que o Estado está construindo o seu plano estadual de recursos hídricos. Isso tem rebatimento com mudanças climáticas, mudanças climáticas é um tema transversal que tem um olhar importante.
E esses instrumentos de planejamento e governança do meio ambiente, eles são essenciais nas pactuações, né, dos nossos recursos naturais. Então, é importantíssimo a gente conhecer, a gente participar, a gente entender esses processos para contribuir e construir um plano que seja mais a cara da nossa sociedade. Tá? Então, fica o convite para todo mundo. O Ayrton está sempre lá pela cena, está sempre por aí, e como ele conhece, viu, professor, como é que funciona aqui na Amazônia. Se não tiver um celular aí com o WhatsApp, a comunicação hoje tem sido muito por aí. Então, por isso que ele já colocou à disposição o celular. Ok. Uma grande decisão para a equipe, viu? Pode ter certeza. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos. Agora, gente, eu convido vocês, né, a gente fazer um lanchinho, um cafezinho e fazer aquelas articulações de corredores, né? Então, a gente continua aqui 15 minutos, 10 minutinhos? 4 e 10 a gente volta.